Então, participe do retiro, você será abençoado e, como resultado, você também será ferramenta abençoadora na vida da igreja. Amém? Quero compartilhar com os irmãos, então, agora o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versos 13 a 16. Nós lemos assim a palavra do nosso Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós já pudemos vivenciar nesse domingo, desde quando despertamos e pela graça do Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, entendemos e já experimentamos no coração a alegria e a expectativa de nos reunirmos aqui com o Teu povo. Te agradecemos pela escola bíblica, te agradecemos por esses momentos de adoração através dos cânticos, e agora te pedimos, Senhor Deus, depois de lermos a Tua palavra, que o Senhor prepare o nosso coração e fale ao nosso coração, para que possamos entender aquilo que a Tua palavra nos diz e aquilo que o Senhor espera de nós nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse contexto de igreja e de sociedade, o que o Senhor espera de nós, para que, como filhos do Senhor e como igreja do Senhor, possamos cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas e assim glorificarmos o Teu nome e promovermos o crescimento do Teu reino. Fala ao nosso coração então, Senhor, e produz em nós essa alegria da expectativa de podermos cooperar contigo para a Tua obra eterna. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? A nova vida que Deus nos propõe. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A palavra não é dirigida a qualquer pessoa, a palavra não é dirigida à multidão, a palavra é dirigida aos crentes, a palavra é dirigida àqueles que creram em Jesus Cristo e que já viveram ou que estavam vivendo essa transformação operada pelo poder do Evangelho. Então ele não diz: vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz. Ele diz: vocês são. Vocês já foram transformados e agora vocês têm a capacidade de promover a transformação no ambiente que vocês estão. Pessoas que foram transformadas e que devem se colocar como instrumentos de Deus para revelar a sua justiça e a sua salvação. Há uma verdade, e eu pensava sobre isso quando pensava exatamente nesse momento introdutório desse sermão, uma verdade que nós conhecemos, mas que precisa criar raízes em nossos corações e moldar os nossos sentimentos e a nossa motivação. Que verdade é essa? A verdade de que o céu não é aqui. Pastor, mas nós já sabemos disso. Nós caminhamos para o céu. Nós esperamos que Deus nos conduza até lá. Sim, mas isso precisa se estabelecer como um motivador para a nossa vida cristã. O céu como morada final, aquele lugar que Jesus disse que preparou para a gente e que vai nos levar para lá,
um lugar de descanso, onde não há lutas, não há sofrimento, não há tristeza, né? Em Apocalipse, João escrevendo, ele vai dizer que lá Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais separação, estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse lugar é o céu, o nosso alvo, e Deus nos assegura que nós vamos chegar lá. Graças a Deus, né? Mas vamos chegar lá. Então significa que o céu não é aqui. Aqui precisamos cumprir a nossa missão. Nós, como crentes em Jesus Cristo, temos uma missão e nós precisamos cumprir essa missão que Deus nos confiou. Que missão é essa? A missão de testemunhar do amor de Deus. Então, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, receberam essa missão. E essa missão, ela pode ser resumida, embora a gente possa destrinchá-la, né, em várias ações, em várias coisas que precisamos fazer, nós podemos resumir essa missão em 2 grandes alvos. O primeiro deles é de combater o mal na sociedade. Então, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, quando nós fazemos escolhas de acordo com a vontade de Deus, diante de uma sociedade que está completamente corrompida, quando as pessoas estão dizendo, todos vamos caminhar nessa direção, e a gente diz, não, eu vou caminhar nessa outra aqui, porque é para cá que Deus diz que tem que caminhar. Quando nós fazemos isso, quando nós nos posicionamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos naturalmente freando o mal. Nós estamos produzindo no coração das pessoas uma reflexão. Então, enquanto todo mundo está indo na mesma direção, ninguém discute, parece que é normal, só existe aquela opção. Quando eu decido caminhar em outra direção, e eu digo, estou caminhando nessa outra direção, porque Deus na sua palavra me orientou que fosse assim, eu no mínimo produzo algum tipo de reflexão. As pessoas dizem assim, peraí, tem uma outra direção, por que tem alguém caminhando em outra direção? E isso faz com que as pessoas repensem, e elas façam escolhas diferentes daquela da multidão, e isso naturalmente refreia o mal. Então, nem todos aqueles que serão impactados pelo nosso bom testemunho, pelo nosso compromisso com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a moralidade proposta pelo cristianismo, nem todos serão salvos, mas a mudança no comportamento deles fará com que a sociedade seja melhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e ele vai falar sobre a manifestação do anticristo, ele diz que existe uma coisa que impede, que refreia essa manifestação, até que do meio seja tirada. Somos nós, a igreja de Cristo. Enquanto nós testemunhamos, enquanto nós fazemos a obra, enquanto nós permitimos que a nossa vida revele os valores de Deus, nós vamos freando o mal e vamos permitindo que mais e mais pessoas tenham oportunidade de ouvir o Evangelho e de serem alcançados por ele. E esse, na verdade, é o segundo propósito, né? O segundo alvo dessa grande missão que nós temos, que é de proclamarmos o Evangelho. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que é muito importante que a gente viva os valores cristãos. Fazendo isso, a gente freia o mal. Mas é preciso fazer mais do que isso. É preciso que, abrindo a boca, proclamemos as verdades da salvação em Jesus Cristo. É preciso que a gente diga para as pessoas onde está fundamentada a razão da nossa esperança. Então, além de frear o mal, nós precisamos proclamar a palavra da salvação. Então, temos uma missão. Deus espera algo de nós. Entender a natureza e o propósito dessa nova vida que nos é proposta por Deus através da fé em Jesus Cristo, entender isso nos ajudará a viver do jeito que Deus deseja que vivamos e possibilitará que desfrutemos o que Deus planejou para nós durante essa trajetória.
Deus não disse que nós teríamos uma vida fácil, mas Ele disse que estaria conosco. E eu digo para os irmãos, quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, quando eu abri o meu coração, me rendi a Cristo e disse, eu o recebo, eu me submeto ao senhorio do Senhor e eu abraço a salvação do Senhor conquistada na cruz, eu vivi uma alegria que eu não conhecia. Mas de lá para cá, eu tenho vivido outras alegrias, outros níveis de alegria e de satisfação na medida em que eu entendo qual é a vontade de Deus e me comprometo com essa vontade e dou novos passos. O passo da salvação é o primeiro, não é o único. Uma vez abraçada a fé em Jesus Cristo, nós precisamos continuar crescendo, entendendo e fazendo a vontade de Deus e vivendo as alegrias dos resultados que essa obediência produz. Deus quer que você viva novas alegrias, Deus quer que você viva novas experiências, Deus quer que você conheça Ele mais profundamente. E a gente experimenta isso na medida em que a gente entende o que Deus quer de nós, e a gente se compromete em viver segundo a vontade dEle. A nova vida que Deus nos propõe, o que é essa nova vida? Primeiro, é uma vida transformada. Quando Jesus fala aos discípulos, Ele está falando sobre pessoas que já estão vivendo essa transformação. Jesus está no início do seu ministério, está reunindo os seus primeiros discípulos, e aí a gente pode pensar assim, bom, está reunindo, está chamando o pessoal está chegando, né, tem que ter uma palavra leve, tem que ter uma palavra assim, motivadora, para que as pessoas queiram continuar caminhando. Mas o que a gente percebe é que desde o início, Jesus, ele é muito enfático no que diz respeito àquilo que a caminhada cristã nos reserva. Ele vai falar sobre as dificuldades, ele vai falar sobre as perseguições. O discurso que nós acabamos de ler, né, os versos 13 a 16, eles são ditos imediatamente após aquele sermão das bem-aventuranças. E o sermão das bem-aventuranças, ele fala sobre as alegrias, ele fala sobre as promessas de Deus, mas fala sobre lutas, né? Ele mostra claramente as lutas que os filhos de Deus enfrentam, ou deverão enfrentar. Fala sobre os que choram, sobre os que têm fome e sede de justiça, fala sobre os que são perseguidos por causa da justiça, e ainda fala sobre as dores e sofrimentos que poderão vir como consequência do compromisso com Cristo. Bem-aventurados serão vocês quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando disserem todo mal contra vocês por minha causa. Jesus está dizendo, isso vai acontecer, mas vocês serão bem-aventurados. Então Jesus não está dizendo que a vida vai ser fácil, que a caminhada vai ser tranquila, sem dificuldades, mas Ele está dizendo, olha, vale a pena. Agora, quando Ele apresenta essa dificuldade, os discípulos estão começando a caminhar. Olha, vocês serão perseguidos por minha causa. Por que os discípulos não desistiram ali? Nós estamos falando sobre caminhar com aquele que a gente espera ser o rei de Israel. Como assim, Senhor, nós seremos perseguidos? Como assim seremos maltratados? Né? E Jesus vai continuar, em outros textos, ele vai dizer, olha, alguns de vocês serão lançados na prisão, alguns de vocês vão morrer. Por que os discípulos, ouvindo uma palavra como essa, não deram um passo atrás? Espera aí, Senhor, não é bem isso que a gente quer, não. Por que não fizeram isso? Por que é que nós não fizemos isso? Uma vez que lemos a palavra e sabemos de todas as dificuldades que enfrentaremos se decidirmos viver uma vida santa, uma vida de compromisso com o reino de Deus. Por que a gente não dá um passo atrás? Eu lhes digo por que a gente não dá um passo atrás. Porque o Evangelho de Cristo abre o nosso entendimento. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos libertos do poder das trevas, os nossos olhos se abrem, e a gente consegue enxergar as mentiras que fazem parte desse mundo. Agora eu sei, aquilo que eu não sabia antes, aquilo que me seduzia porque me enganava, agora eu sei. Então, a cara do pecado continua sendo atraente, mas eu já sei o que tem por trás. O rótulo do pecado continua bonito e atraente, mas eu já sei o que tem dentro do conteúdo.
Então, essa libertação da mente, né? Esse abraçar da verdade, se revelar da verdade, ele faz com que a gente entenda exatamente em que direção a gente tem que caminhar, mesmo que seja difícil. Todos sofrem sobre essa terra. Eu sei disso. Agora eu sei. Então, já que todos sofrem, melhor é sofrer por aquilo que vale a pena. Eu vou sofrer de qualquer jeito. Ninguém passa por esse mundo, por essa vida, sem sofrer. Agora, eu posso escolher o sofrimento inútil, eu posso escolher o sofrimento na direção do mal, ou eu posso escolher sofrer por caminhar na direção de Deus, caminhar na direção da vida eterna, dos propósitos eternos de Deus. Então, por isso eu não volto atrás, por isso você não volta atrás. Em Cristo há contentamento, essa coisa que a gente não consegue explicar muito bem, né? Paulo diz assim, olha, aprendi a ter contentamento em todas as coisas, quando tenho abundância e quando tenho necessidade. Eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Isso é contentamento. É algo que está dentro de nós. É como aquele preenchimento de um vazio, a gente não consegue dizer exatamente com palavras, né, o que acontece, mas apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu estou contente. Eu sei que eu estou caminhando na direção certa. Esse contentamento é produzido por Cristo em nós, a presença de Deus que satisfaz e que preenche, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa ter ou fazer nessa terra. A gente sabe que isso está dentro de nós, é algo que transcende o material, aquilo que a gente pode exemplificar, não dá para apresentar isso, provar isso no laboratório, mas você sabe que antes você tinha um vazio, agora não tem mais, agora está preenchido. Essas coisas não deixam de voltar atrás. Em Cristo há paz. A paz que é resultado de sabermos e sentirmos que estamos nas mãos de Deus. Um Deus que nos ama e que cumprirá o seu propósito em nós. Fará com que o seu plano se cumpra na nossa vida. E nada nem ninguém pode impedir que isso aconteça. Eu sei quem Deus é, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é todo-poderoso e sei que Ele me ama. Então não importa aquilo que esteja diante de mim, eu sei que Deus me conduzirá em vitória, e isso, portanto, traz paz ao coração. Em Cristo há perdão, perdão que traz cura para a alma. Todos nós, quando olhamos para trás, nós encontraremos alguma coisa no nosso passado, algum sentimento que não deveria ter estado ali, alguma atitude que nós tomamos e que não deveríamos ter tomado, e que nos dói, e que a gente olha e diz assim, puxa, não devia ter feito, e às vezes essas coisas nos prendem, mas quando Cristo nos alcança, Ele nos traz perdão, e o perdão liberta a alma, Ele traz cura, e essa cura me possibilita também amar e perdoar. A vida, portanto, ela fica mais leve, a vida ganha qualidade, porque a nossa vida está nas mãos de Cristo. Em Cristo, a libertação do poder do pecado, e aí, porque eu sou liberto do poder do pecado, agora eu consigo discernir entre o que é certo e o que é errado. Antes eu não conseguia, antes era tudo uma coisa só, vamos fazendo, vamos seguindo o fluxo, mas agora em Cristo eu consigo separar o certo do errado, o bem do mal. Eu posso agora em Cristo, porque fui liberto, eu posso agora desejar o bem. Antes a minha inclinação era só para o mal, agora eu posso desejar o bem, e mais, desejando o bem, eu posso praticar o bem, porque em Cristo eu fui liberto. Jesus transforma a nossa vida e nos faz viver a vida de qualidade. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida, vida completa, vida que satisfaz, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, com as limitações do pecado que está em nós e do pecado que está no mundo que nós vivemos. Em Cristo nós temos vida de qualidade. Então, essa nova vida é uma vida transformada.
fomos alcançados pela graça de Deus e fomos transformados por Ele. Mas toda essa bênção traz consigo uma grande responsabilidade. A gente tem uma frase que a gente usa muito lá em casa, privilégios e responsabilidades. Então, esse privilégio traz consigo uma responsabilidade. E essa responsabilidade é o que Jesus descreve nos versos 13 a 16. Então, a vida cristã, que é uma vida transformada, essa vida cristã, essa nova vida que Deus nos propõe, além de ser uma vida transformada, é uma vida que resiste e combate a corrupção. Vocês são o sal da terra. É assim que Jesus se dirige àqueles que creram nele. Vida transformada, transformada agora em sal. Sal que determina a natureza do meio em que ele é posto. O sal muda a realidade. Em um tempo em que não havia geladeira e que não havia produtos enlatados, em conserva, o povo entendia bem qual era a importância do sal. Aliás, o sal era bem mais caro do que não é hoje, viu? Então, por que o sal é tão importante? Por que Jesus compara o crente com o sal? Ele diz, porque o sal tempera. O sal dá sabor, o sal realça o sabor. Gente, comer comida sem sal é um negócio terrível. Quando o médico diz assim, olha, você precisa tirar o sal da comida. Não, vão tirar, mas não tudo, Porque se tirar tudo, perde o sabor. O sal, ele dá esse realce, a gente consegue perceber o sabor, é bom de comer. O sal dá sabor. Assim o crente precisa mostrar o sabor da vida àqueles que estão machucados e desiludidos com a vida. Tem muita gente que está machucado e desiludido com a vida. Algum tempo atrás eu estava em uma papelaria, e aí tinha uma senhora, ela podia ter talvez aí já uns 70 anos de idade, cabelos branquinhos, e ela estava conversando com a pessoa que estava atendendo a ela, e falando sobre relacionamentos, falando sobre namoro, sobre casamento, essas coisas, e o que me chamou a atenção foi que aquela senhora, a gente espera assim que uma senhora, uma anciã, ela vá dar bons conselhos, e aquela mulher está dizendo assim, casamento, Deus me livre, eu falo com o jovem, não casa não, aproveita a vida, e eu olhei e eu pensei assim, que tipo de feridas essa mulher viveu ao longo da vida dela? Que tipo de ideia ela teve de casamento, talvez observando o relacionamento dos pais? Que tipo de experiência ela teve, talvez, no casamento dela, para ela chegar a essa altura da vida falando contra o casamento? Nós estamos falando de pessoas que foram machucadas, de pessoas que estão desiludidas. Mas quando nós vivemos como sal, nós fazemos com que as pessoas redescubram o sabor da vida, o sabor do viver segundo a vontade de Deus, o sabor do experimentar aquilo que Deus preparou para nós. Quando a Bíblia fala sobre a criação, ela diz que para cada ato criador de Deus, Deus depois olhava, avaliava e dizia, é muito bom. O que Deus criou é bom. A vida que Deus criou é boa. Eu quero ir para o céu, irmãos, mas eu confesso para os irmãos que eu não estou com pressa. A vida aqui é boa, apesar das lutas, das dificuldades, dos pecados, a vida aqui é boa. Eu tenho vivido grandes alegrias aqui, servindo a Deus, buscando viver a vida segundo a vontade dEle. A gente precisa ajudar as pessoas a descobrirem isso. A vida não é amargura, a vida é boa. Apesar do pecado, viver com Deus é bom. Mas quem é que sabe disso? Quem vive com Deus, quem experimenta isso na caminhada com Deus. Jesus diz, vocês são sal da terra, vocês precisam dar sabor à vida, vocês precisam mostrar para as pessoas que comigo a vida tem sabor, a vida é alegre. É a nossa responsabilidade fazer isso. Precisamos ajudar as pessoas a descobrirem quanto é bom viver com Deus. Vocês são sal da terra, o sal que mata as bactérias, que combate a corrupção.
A gente coloca sal na carne, e a carne, né, a carne seca, aquela carne salgada, né, não precisa colocar na geladeira. Por quê? Porque a bactéria não consegue viver ali. Então, o sal impede a corrupção. O sal conserva. Nossa sociedade está se corrompendo rapidamente. Para todos os lugares que nós olhamos, nós encontramos a imoralidade. E eu, há umas 2 décadas atrás, né, quando as coisas começavam assim, a imoralidade começava a ficar comum, e eu olhava para algumas coisas e dizia assim, meu Deus, isso não tem mais para onde piorar. Mas não é que tinha? Tem piorado? E agora eu nem digo mais que não tem como piorar, pode piorar mais. É terrível como o coração do homem longe de Deus, ele tem capacidade de fazer as coisas muito ruins, a criatividade para o mal. Não há limites para a maldade do homem. A sociedade está se corrompendo. Imoralidade, ganância, falta de amor pelo semelhante, banalização da família, descrédito da igreja. A corrupção tem entrado nas igrejas. E aí, quem está de fora olha e tem uma visão errada da igreja. Quem é que pode mudar isso? Sou eu e você. Nós somos o sal da terra. É o sal que pode conter a corrupção. É o crente vivendo a vida cristã, testemunhando da vida cristã, se comprometendo, vivendo diante dos olhos das pessoas, o compromisso do viver cristão, é que pode mudar essa realidade. Agora, se um sal perde o sabor, Jesus diz, o que vai fazer com ele? Se ele permanece no saleiro, se ele não cumpre a sua função, e aí a ideia é exatamente essa, vejam só, o texto ele não fala sobre o crente se corromper, a ponto de viver conforme aqueles que não são crentes. Não, o texto está falando sobre o crente não cumprir a sua função de combater a corrupção e de dar sabor. Então não basta apenas nós não fazermos o que é errado, nós precisamos nos comprometer em promover o que é certo, promover a santidade de Deus, promover a justiça de Deus, fazer com que as pessoas saibam o que é o certo, viver o certo e falar do certo. É preciso promover o reino de Deus. Deus nos deu a responsabilidade, a gente não pode devolver para Ele. Deus disse, olha, você precisa fazer a diferença nesse mundo. E aí eu digo, ó Senhor, faça a diferença nesse mundo, mas eu continuo aqui. Eu não vou lá, eu não faço a diferença. Não é assim. Deus espera que a gente faça a diferença. Precisamos salgar a casa dos nossos vizinhos. Esse final de ano, eu tive assim uma surpresa, né? Um vizinho meu, que eu o via algumas vezes, né? Morando ali em São Mateus, de vez em quando o via, acenava a mão. E aí, na véspera da virada do ano, ele foi manobrar em frente ao meu portão, errou lá os pedais do carro e entrou no meu portão, amassou o portão. Ficou assim, né, chateado, achou que eu ia brigar. Falei com ele, rapaz, vai lá, vai festejar o ano novo, vai desfrutar desse momento com sua família, depois a gente vê isso. Já mandou alguém consertar lá, o portão ficou até melhor do que estava antes. Mas o que foi o grande ganho desse portão amassado? Estreitamos relacionamento. Estou mais próximo dele. Já tenho pedido a Deus, Senhor, usa a minha vida para poder mudar a vida desse meu vizinho. Precisamos fazer isso. Precisamos salgar a casa dos nossos vizinhos. Precisamos salgar a escola dos nossos filhos. Precisamos salgar a vida de nossas famílias, o ambiente do nosso trabalho. Precisamos ser sal. Precisamos levar lá a palavra de Deus, os valores de Deus, que fazem que as pessoas percebam o quanto é bom viver a vida cristã, que elas percebam os erros que estão cometendo e se arrependam e busquem a Deus. Precisamos temperar a vida dos que estão desesperados, falando de Jesus, aquele que é a razão da esperança.
Precisamos combater as ideias e os hábitos que buscam corromper os valores cristãos. Pastor, mas como é que a gente faz isso? Irmãos, é fácil fazer. A gente, na verdade, cria alguns obstáculos porque a gente acredita que a gente tem que fazer a parte que é de Deus. E aí a gente olha para as pessoas e diz assim, olha, aquela pessoa ali, é impossível que eu consiga mudar o coração dela. Eu quero dizer uma coisa para você, independentemente de qual pessoa seja, é impossível para você mudar o coração dela. Essa não é a função nossa. Jesus não nos ordenou a transformarmos o coração de ninguém. Ele nos ordenou a testemunharmos do amor dele. Então, como é que a gente faz isso, pastor? O que a gente faz é isso. A gente, diante das diferentes circunstâncias, a gente diz, olha, a Bíblia tem uma orientação diferente. E eu acredito na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. É isso. Não vamos casar, não, vamos juntar. Eu acredito em algo diferente, porque a Bíblia diz que é diferente, e a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a gente precisa levar vantagem em tudo, não pode perder a oportunidade de levar vantagem. Eu acredito diferente, porque a Bíblia diz de forma diferente, e eu creio na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Quando eu me posiciono dessa forma, eu abro os olhos dessa pessoa para o fato de que existe uma forma diferente de viver. O que ela vai fazer com isso não é problema meu. Eu não tenho obrigação de transformar o coração dela, mas eu preciso mostrar para ela que Deus transformou o meu, e que eu estou feliz por causa disso, porque eu tenho e você tem uma alegria que essas pessoas não têm. E quando elas olham para a nossa vida, elas querem ter a alegria que nós temos. E quando elas descobrem que nós estamos vivendo diferente delas, isso, no mínimo, as faz pensar, talvez eu não esteja vivendo a alegria que ele vive, que ela vive, porque eu não estou vivendo conforme ela está vivendo. Então, eu não tenho obrigação de transformar a vida de ninguém, mas eu preciso dizer para elas, quem é a pessoa que transformou a minha vida? Quais são os valores que essa pessoa divina, eterna, cheia de amor, propõe para cada um de nós? É isso. Quando eu faço isso, então eu estou sendo sal, eu estou ajudando as pessoas a entenderem que é uma forma diferente de viver. Em terceiro e último lugar, Jesus chama a nossa atenção para o fato de que essa nova vida que Deus nos propõe é vida que ilumina o caminho da salvação. Eu já estou testemunhando, estou me posicionando, estou freando o mal, mas eu preciso contar para as pessoas, por que eu vivo assim? Vocês são a luz do mundo, diz Jesus. E a gente não acende uma lâmpada, uma vela, uma lanterna e coloca debaixo de um balde. Por quê? Porque ali não ilumina nada. A gente acende e coloca no ponto mais alto, para que possa iluminar o máximo possível. Vida transformada é vida que ilumina. É isso que a luz faz. A luz esclarece, a luz ajuda a enxergar a realidade ao nosso redor. A luz possibilita um caminhar segundo o caminho certo. Quando eu estou em trevas, eu não sei qual é a direção, mas quando acende a luz, eu consigo identificar os elementos que estão ao meu redor, eu consigo enxergar o caminho, eu sei qual é a direção. Eu não caio nos buracos, eu não tropeço nas coisas que estão no caminho, porque o caminho está iluminado. É isso que a luz faz. A Bíblia diz que o mundo está em trevas e que a humanidade está cega. Mas Jesus é a luz do mundo. E quando nós cremos em Jesus, Ele faz com que a sua luz brilhe através de nós. Então, através da minha e da sua vida, aqueles que estão ao nosso redor podem ter luz, podem ter o entendimento correto a respeito daquilo que está ao seu redor, podem entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas e podem fazer as escolhas certas. A luz não existe para ficar escondida, mas sim para iluminar o maior número possível de pessoas. Todos os dias pessoas estão indo para o inferno. Agora, nesse momento, existem pessoas que estão morrendo, sem terem tomado uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E não há mais remédio, não há mais o que fazer para mudar essa realidade deles.
Isso precisa me incomodar. E quantos que não estão indo ainda para o inferno, né? Ou melhor, não foram definitivamente, estão a caminho, mas fazem da sociedade um inferno, porque não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a esperança que há em Jesus Cristo, fazem escolhas erradas, e por conta disso fazem da sociedade um inferno. Roubam, matam, estupram, seduzem para a prostituição, aliciam as crianças e adolescentes para as drogas, e vão seguindo fazendo as coisas erradas e deixando um rastro de destruição. E aí? O que a gente faz, né? O que os crentes fazem diante desse quadro? Sabe o que os crentes mais fazem? O que os crentes fazem é reclamar das autoridades. A população de rua aumenta, os assaltos aumentam, o uso de drogas aumenta, prostituição aumenta, e aí o crente pega e reclama do prefeito, reclama do governador, reclama do presidente. O que mais que o crente faz? O crente se esconde, reclama das pessoas, se esconde dentro de casa, dentro do templo, e o pior de tudo, deseja no seu coração que essas pessoas fiquem bem longe. O que a gente precisa lembrar é que essas pessoas que estão praticando todos esses males, elas são as pessoas pelas quais Cristo morreu. São pessoas que estão vivendo em trevas. Elas estão fazendo escolhas erradas, acreditando, pasmem, acreditando que estão tomando decisões certas. Eu tenho uma convicção, meus irmãos, ninguém erra querendo. A pior decisão que alguém toma, a gente precisa entender que naquele momento, diante do que ela consegue enxergar e entender, ela acredita que aquela era a melhor decisão, a melhor escolha, porque ela está em trevas. Quem é que pode mudar isso? Eu e você, porque Deus confiou a nós essa missão. Nós precisamos fazer a luz de Deus brilhar, para que as pessoas possam entender. Então temos essa responsabilidade. Enquanto as luzes estiverem escondidas, as trevas crescerão. É assim. Tem uma sala toda escura. Aí você acende uma lâmpada, mas coloca uma lata em cima dela. Tampou a lâmpada. A sala continua escura. Você acende 10 lâmpadas, mas tampa todas elas com uma lata. A sala continua escura. Mas se uma dessas lâmpadas estiver posicionada no ponto mais alto, ela foi suficiente para dissipar todas as trevas daquela sala. A gente precisa, portanto, permitir que a luz que há em nós, pela fé em Jesus Cristo, brilhe nesse mundo. Precisamos iluminar o caminho da salvação através da pregação do Evangelho e do acompanhamento dos novos crentes. Preguei o Evangelho, preciso pregar. Pastor, olha, eu acredito, ouço muitos crentes dizendo isso. Eu acredito que o fato de eu estar ali no meio das pessoas e eu não estar fazendo o que elas fazem, já é o suficiente para que elas saibam que eu sou crente. Talvez seja. Mas não é suficiente para que elas saibam como ser crente. Não é suficiente para que elas saibam o quanto Deus quer fazer de transformação na vida delas. Para que elas saibam, você precisa abrir a sua boca. Você precisa falar com elas do Evangelho, você precisa compartilhar a Bíblia com elas, você precisa orar por elas e orar com elas. É preciso que a gente ilumine o caminho da salvação, para que as pessoas possam ser alcançadas. E uma vez elas dizendo, olha, eu quero Jesus, a gente precisa tomar pela mão, porque pode ser que ela tenha dito, eu quero Jesus, e de fato tenha sido alcançado pela salvação, e talvez ela tenha só manifestado uma curiosidade. E se ela foi alcançada pela salvação, ela precisa de ajuda, porque é um bebê recém-nascido, precisa ser ajudado na caminhada. Então precisa tomá-la pela mão, precisa dar atenção para ela. A gente precisa aprender a fazer isso, e precisa se comprometer em fazer isso. Nós não temos obrigação de convencer ninguém, mas temos obrigação de iluminar o caminho da salvação, para que aqueles que quiserem trilhar esse caminho, possam fazê-lo. Tem um monte de gente
se relacionando conosco no dia a dia. Eu preciso impactar a vida dessas pessoas. Paulo entendeu isso e deixou isso claro quando escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versos 18 a 21, ele disse assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Deus que nos alcançou e que nos transformou, o Deus que nos abraçou e nos permitiu conhecê-lo e conhecer o seu amor, o Deus que encheu o nosso coração de alegria e de esperança, Ele agora nos diz: conte isso para os outros. Diga para aqueles que estão em trevas o quão bom é caminhar comigo, que sou a luz. É esse o desafio que nós temos. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A nova vida que Deus nos propõe é a vida que caminha para o céu. Nós estamos caminhando para o céu, mas Jesus, na grande comissão, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, indo para o céu, indo segundo a direção dada por Deus, seguindo esse caminho da salvação, façam discípulos de todas as nações. Seja sal, dê sabor, mostre para as pessoas como é bom viver fora dessa corrupção. Seja luz que ilumina o entendimento, que mostra a vontade de Deus, que aponta o caminho da salvação. Façam discípulos. Aqueles que ouvirem, entenderem e desejarem essa caminhada, tome-os pela mão, ajude-os a caminhar, porque fazendo assim você cumprirá o propósito de Deus. Você permitirá que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma graça que alcançou você, e ainda desfrutará de uma alegria maior, a cada vez que damos um passo na direção daquilo que Deus quer para a nossa vida, a cada vez que nos comprometemos em fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, a cada vez que a gente toma a decisão de viver aquilo que Deus propôs para nós, há uma alegria maior nessa caminhada. Deus quer que você experimente novas alegrias. Seja sal, seja luz, seja ferramenta de Deus para a glória dEle, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, louvado seja o Teu nome, Senhor. O Deus que nos alcançou. Cada um de nós, Senhor, pode ser considerado um improvável, porque quando nós olhamos para a nossa vida, tantas coisas poderiam ter acontecido em outra direção, tantas outras escolhas poderíamos ter feito, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas pela graça do Senhor, de uma maneira que nós não conseguimos entender, o Senhor nos alcançou e transformou a nossa vida, e tem enchido o nosso coração de alegria. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Então sabemos que não podemos fazer nada para merecer essa salvação, mas podemos fazer muito para expressar a nossa gratidão e o nosso compromisso com essa Tua obra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos sal e luz nesse mundo. Ajuda-nos a fazer isso, Deus, com intencionalidade. Me ajude a escolher um horário, um tempo, uma estratégia para poder alcançar aquele meu vizinho, e ajuda-nos a cada um de nós a lembrarmos de um vizinho, de um colega de trabalho, de um colega de escola, de um professor, de um aluno, de um familiar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ajustarmos a nossa vida de forma intencional, para que aquilo que o Senhor tem feito em nós seja revelado a essas pessoas e elas tenham oportunidade de escolher o mesmo caminho. Ajuda-nos a experimentar essa alegria, Senhor,
de nos vermos fazendo a tua obra e vendo o fruto da transformação da vida das pessoas. E sabermos que podemos cooperar com o Senhor nessa obra. Que isso seja um desejo profundo no nosso coração. Que estabeleça a forma como vamos viver daqui para frente. Usa-nos, ó Deus, e alegra os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Ainda de pé, Jonatas vai nos conduzir em mais um cântico, junto com a Rebeca.